Olha, configurar um FlexCard no Salesforce pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? A gente começa com uma tela totalmente em branco, mas como é que a gente transforma isso numa interface de usuário que seja poderosa e informativa de verdade? Hoje a gente vai detalhar exatamente isso, focando nas duas áreas que controlam tudo, a função e a forma. Vamos lá! Pois é, a pergunta é essa. Um FlexCard é um mundo de possibilidades. E a mágica, sabe, não é só sobre arrastar e socar componentes. O segredo está em entender a lógica por trás de tudo. De onde vêm os dados e como o estilo é aplicado. Vamos desvendar essa estrutura, passo a passo. No fim das contas, tudo se resume a duas áreas principais. Pensa nelas como a cabine de comando de qualquer FlexCard. Toda a configuração, do começo ao fim, acontece dentro dos painéis de configuração e de propriedades. E a divisão é super simples e elegante, como a gente vê aqui. O painel de configuração é tipo o cérebro da operação, definindo o que o card faz, de onde vêm os dados, como ele se comporta. Já o painel de propriedades, esse é o estilista. Ele controla a aparência, cores, fontes, o layout todo. Então a regrinha de ouro é: configuração é função, propriedades a forma. Dominar essa distinção já é meio caminho andado. Beleza, vamos começar pelo motor, pelo chassi do nosso FlexCard. A gente está falando do painel de configuração, que é a base onde toda a funcionalidade é construída. Dá para pensar no painel de configuração como o diretor por trás das câmeras. É aqui que a gente define as regras do jogo, sabe? Se um clique vai disparar uma ação, se uma informação precisa ser lembrada de uma tela para outra e, claro, o mais importante de tudo, de qual fonte os dados vão vir para dar vida ao card. E olha, vai muito além de só buscar dados, viu? A gente pode configurar Event Listeners para o card reagir a cliques, usar variáveis de sessão para manter as informações consistentes, dá até para injetar CSS personalizado para criar uma identidade visual única. O nível de controle aqui é simplesmente impressionante. Mas motor nenhum funciona sem combustível, e para um FlexCard o combustível são os dados. Então a parte mais crítica da configuração da funcionalidade é, sem dúvida, conectar o card a uma fonte de dados. A primeira categoria de fontes de dados vem do próprio ecossistema Omni Studio. São ferramentas low-code, projetadas para manipular dados de um jeito declarativo e muito potente, sem precisar escrever um monte de código complexo. O Data Mapper é basicamente a nossa ferramenta de ETL, só que visual. Imagina que a gente precise pegar o nome e o sobrenome de um contato, juntar tudo num campo só de nome completo e carregar isso no FlexCard. O Data Mapper faz exatamente isso, de um jeito super declarativo, tudo visual. Agora, os Integration Procedures são como um maestro de orquestra. Eles conseguem reger múltiplas ações numa única chamada para o servidor. Pensa só, buscar dados do Salesforce, chamar uma API externa e rodar uma lógica Apex, tudo junto. Isso otimiza a performance de um jeito incrível. Seguindo em frente, temos as fontes de dados que são nativas da plataforma Salesforce. Elas são ideais para quando a gente precisa daquele acesso rápido e direto às informações que já moram nos objetos da nossa organização. Para uma busca simples e direta, a SOQL Query é a escolha perfeita. Se a necessidade é só obter os detalhes de uma conta específica ou dos contatos relacionados a ela, este é o jeito mais rápido e eficiente de obter esses dados de um único objeto, sem nenhuma camada de complexidade. E quando eu preciso buscar por um termo em vários lugares ao mesmo tempo? É aí que entra a SOS Search. Imagina digitar um nome e encontrar resultados em contatos, leads e oportunidades, tudo simultaneamente. É para isso que ela serve. Para os cenários mais complexos, mais cabeludos, o Apex Remote é a solução. Imagina que seja preciso calcular um score de crédito de um cliente com base em 10 campos diferentes antes de exibir o resultado. Essa lógica toda, super personalizada, é perfeita para ser executada numa classe Apex, que então entrega o resultado final prontinho para o FlexCard. Mas um FlexCard não precisa viver isolado no universo Salesforce, não. A verdadeira força dele vem da capacidade de se conectar com sistemas externos e de receber informações em tempo real. A fonte de dados REST é a nossa ponte para o mundo exterior. É a forma principal de buscar informações de outros sistemas, seja um ERP, um serviço de cotação, qualquer outra API de terceiros, e exibi-las diretamente na interface do Salesforce. E para aqueles dados que mudam o tempo todo? A Streaming API é a resposta. Ela permite que o FlexCard fique escutando por mudanças e se atualize automaticamente, sem que a página precise ser recarregada. É perfeito para dashboards ao vivo e notificações. Independentemente da fonte escolhida, a configuração segue estes 3 passos-chave. O Input Map envia os parâmetros necessários, como um ID de registro, por exemplo. O Options Map pode adicionar um contexto extra
E o mais importante, os test parameters permitem ver o card funcionando com dados reais durante o desenvolvimento, o que evita muita surpresa na produção. Ok, o motor está funcionando e está abastecido com dados. Vamos agora para a parte visual, para a pintura e a lataria. Chegou a hora de falar do painel de propriedades. É nesse painel que a mágica visual acontece. Ao selecionar qualquer elemento no FlexCard, um texto, um botão, uma imagem, o painel de propriedades permite alterar sua aparência e comportamento instantaneamente. E o melhor, as mudanças são vistas em tempo real. E este slide ilustra perfeitamente o nível de controle que a gente tem. Não é só sobre escolher uma cor de fundo, não. É possível definir bordas, ajustar espaçamentos com precisão de pixel, controlar a tipografia e, o que é fundamental, definir como cada elemento se adapta a diferentes tamanhos de tela, garantindo uma experiência perfeita tanto no desktop quanto no celular. É o controle de um designer na ponta dos dedos. Agora, vamos conectar os pontos. Um FlexCard excepcional não é só funcional e nem só bonito. Ele é a combinação perfeita dos dois. Então, para resumir, o painel de configuração define a função, o que e o como. O painel de propriedades define a forma, a aparência. O segredo para criar experiências de usuário excepcionais está justamente em equilibrar esses dois mundos, ter dados poderosos apresentados de uma forma que seja intuitiva e elegante. E essa é a pergunta que fica. Com as ferramentas para controlar tanto a função quanto a forma, o que será construído a seguir? Aquela tela em branco do começo agora é uma tela de infinitas possibilidades, esperando para ser transformada em uma solução inteligente e realmente útil.